Começa agora mais um Espaço Técnico aqui na TV CRC-SP. Nesse programa, você assiste a uma apresentação sobre a declaração do Simples Nacional referente à substituição tributária e ao diferencial de alíquota, a STDA. Em 2010, a Secretaria de Administração Tributária do Estado de São Paulo estabeleceu que o contribuinte paulista optante do Simples Nacional deve entregar anualmente a STDA. As informações transmitidas via internet devem ser entregues anualmente até o dia 31 de outubro do ano seguinte ao ano base. Além disso, a omissão ou atraso na entrega pode levar a penalidades previstas na legislação. Para esclarecer dúvidas sobre o assunto, vamos receber em nossos estúdios o contador, psicólogo e especialista em contabilidade avançada, auditoria e controladoria, Claudimir Gonçalves Dias. Também conosco está o conselheiro e membro da comissão do ciclo de palestras do CRC-SP, Cloriovaldo Garcia Batista. Confira. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente, desta vez para falarmos da STDA, que é uma declaração do Simples Nacional relativa à substituição tributária e ao diferencial de alíquota do ICMS. Essa declaração foi instituída a partir do exercício de 2009. As operações realizadas durante este ano já foram entregues no ano passado através da declaração STDA. Ela envolve as operações do diferencial de alíquota do ICMS, a antecipação tributária e das próprias operações internas de substituição tributária do ICMS. Quem deve entregar essa declaração? Todos os contribuintes paulistas optantes do Simples Nacional, mesmo que esse contribuinte tenha tido a inscrição estadual cancelada, ele não tenha tido operações durante o exercício ou ainda que ele tenha sido desenquadrado do Simples Nacional, ele deve entregar essa declaração. Ele deve entregar no período estipulado, independente das operações realizadas, de acordo com as portarias CAT. O acesso a essa declaração acessória é feito através da internet, do portal da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, no endereço eletrônico www.pfm.fazenda.sp.gov.br. Na página da Secretaria da Fazenda, onde está a declaração do STDA, que é uma declaração online, é a mesma que constam a entrega da GIA do ICMS, onde nós temos a IDF e outras obrigações do contribuinte. Entrando na página da Secretaria da Fazenda, a declaração, como eu disse, é online. Nós temos lá o preenchimento da declaração e um manual no arquivo PDF. Esse manual pode ser consultado, pode ser impresso e pode ser também utilizado na medida que o próprio contribuinte está preenchendo a declaração da STDA. Hoje, se entrarmos nesse arquivo da declaração da STDA, nós vamos ver que a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo ainda não disponibilizou a declaração para as operações de 2010. O arquivo que está no site do Posto Fiscal Eletrônico ainda se refere às informações das operações realizadas durante o ano de 2009. A declaração pode ser preenchida com as informações do contribuinte, elas são digitadas online e à medida que o contribuinte vai digitando as informações, essas operações são gravadas automaticamente e se porventura ocorrer algum problema na transmissão, no equipamento, as informações digitadas não são perdidas. Elas são gravadas automaticamente e o contribuinte pode continuar preenchendo as informações porque elas são salvas. A declaração se refere às operações que o contribuinte fez em relação à substituição tributária, ao diferencial de alíquota e o impresso, ou então, melhor dizendo, a tela da STDA, ela é composta de 3 campos. Cada campo se refere a uma operação de acordo com as operações do contribuinte realizadas durante o período. Se o contribuinte não realizou operação nenhuma,
ele digita a inscrição estadual, os dados da empresa e salva e transmite. Não é necessário preencher os campos com alíquotas zeros ou outros tipos de informação. À medida que não foram digitadas nenhum dos valores nos campos da página, a própria declaração considera que o contribuinte não teve movimento ou naquele período, ou com aquele tipo de operação, que pode ser o diferencial de alíquota ou propriamente dita a operação de substituição tributária. O prazo de entrega da transmissão é até o dia 31 de outubro do ano seguinte ao do ano base das informações. No aplicativo, que como já dissemos, é de preenchimento online, o contribuinte vai declarar mensalmente o valor de suas operações interestaduais, sujeitas ao diferencial de alíquota e antecipação tributária nas entradas interestaduais e da substituição tributária em operações internas, com mercadorias sujeitas a esse recolhimento antecipado. A declaração deverá conter as informações relativas às operações e prestações praticadas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, no ano base. No quadro 1, deverão ser informadas as operações realizadas com diferencial de alíquota das operações interestaduais. Esse campo é preenchido por estado da unidade da federação em que o contribuinte tenha praticado qualquer operação de entradas ou de compra de mercadorias e, além do estado, deverá também informar o mês que ocorreu essa operação. Caso não ocorra a operação daquele estado, ele nem deve ser mencionado, e se não ocorreu também nenhuma operação com diferencial de alíquota, ele deve ser deixado em branco. Nesse quadro, então, devem ser colocadas todas as operações sujeitas ao diferencial de alíquota, especificando o estado de origem, o estado que foi de onde veio a mercadoria, o ativo não circulante imobilizado ou material de uso e consumo, com o valor da operação que foi enquadrada naquela operação. Já no quadro 2, devem ser declaradas o recolhimento do ICMS feito a título de antecipação do pagamento, previsto no artigo 426-A do Regulamento do ICMS do Estado de São Paulo, relativamente às entradas interestaduais. Esse campo, então, deve ser preenchido mensalmente com essas operações. No mês que, porventura, não tenha ocorrido nenhum recolhimento, ele não deve ser preenchido. Quando não há operação no mês, ele deve ser deixado em branco, que a declaração considera como valor nulo. No quadro 3, deve ser considerado o valor a título de substituição tributária relativamente às operações ou prestações internas, sujeitas ao regime de substituição tributária. Devem ser colocadas mensalmente todas as operações sujeitas a ST do ICMS em operações internas no Estado de São Paulo, com o respectivo valor das operações, mesmo que não haja nenhuma operação de ST no mês, caso em que deve ser colocado o valor zero. Para as empresas que tiveram pedidos de restituição de débitos de substituição tributária ou diferencial de alíquota referentes ao ano de 2010, deferidos e efetivados pelos postos fiscais, é necessário que o preenchimento desse valor na STDA seja feito considerando o respectivo mês de referência e o valor total do débito desconsiderando-se o valor restituído. No momento da transmissão, a própria Secretaria da Fazenda verificará em tempo real a consistência dos dados informados para a validação do arquivo. Essa validação é uma validação simples, prática e que não leva em consideração, por exemplo, os valores informados. Ela faz uma consistência básica para ver se não houve nenhum problema de digitação ou, consecutivamente, de algum erro que porventura tenha ocorrido.
Se ocorreram eventuais irregularidades na validação do arquivo, inviabilizarão a conclusão da sua transmissão para a Secretaria da Fazenda, devendo ser efetuadas as correções necessárias. Essas informações serão prestadas online antes do próprio contribuinte acabar informando ou transmitindo a própria declaração. A declaração somente será considerada, melhor dizendo, entregue e a validação do arquivo concretizada na ocasião em que o contribuinte receberá um protocolo comprobatório da declaração entregue à Secretaria da Fazenda. Esse protocolo, ele tem um número e poderá ser consultado posteriormente à medida que o contribuinte tem esse interesse. Os documentos, os livros, os registros utilizados para preenchimento da referida declaração da STDA, bem como o protocolo gerado da entrega, deverão ser mantidos em arquivo pelo contribuinte durante o prazo previsto no artigo 202 do regulamento do ICMS. Esse protocolo pode ser preenchido e impresso e deverá ser guardado para apresentação à Secretaria da Fazenda ou ao próprio contribuinte quando questionado. Preenchidos os 3 campos, eles deverão ser entregues à declaração para que possa ser preenchido os protocolos. A omissão ou atraso da declaração poderá ensejar a aplicação de penalidade prevista na legislação tributária, bem como indicação de pendência para fins da autorização de impressão de documentos fiscais, a IDF. Como dissemos anteriormente, no ano passado, essa declaração foi imposta, ela tinha um prazo para ser entregue até 31 de dezembro e depois ela foi postergada para entrega em dezembro. Este ano, a Secretaria da Fazenda ainda não emitiu nenhuma portaria CAT mencionando se o prazo será ou não prorrogado. Então, para todos os efeitos, ainda temos o prazo de 31 de outubro. Se porventura o contribuinte perceber, depois da entrega da referida declaração, que preencheu alguma informação errada, o contribuinte poderá preencher uma declaração substitutiva e ela deverá ser feita na própria tela do programa disponibilizado pela Secretaria da Fazenda. Assim que o contribuinte digitar a inscrição estadual, ela já aparecerá uma informação de que a referida declaração é substitutiva, não precisando o contribuinte mudar de tela ou então colocar a informação de que a declaração é substitutiva. Uma informação importante é que a declaração substitutiva deverá ser feita de todas as informações, inclusive as certas, que foram digitadas de maneira correta, e as informações que foram colocadas de maneiras erradas, porque a nova declaração vai substituir todos os dados declarados antes, né? Então, para efeito de homologação, todas as informações deverão ser digitadas novamente. Quando solicitado, deverão também ser apresentados os livros fiscais que fundamentam a escrituração do período de referência da declaração, da substituição tributária ou do diferencial de alíquota a ser substituído. Nesse aspecto da substitutiva, tem uma informação bastante interessante, né? Quando a substitutiva, a declaração substitutiva, vier reduzir o valor do ICMS devido anteriormente declarado, e tratando-se de débito não escrito na dívida ativa, essa declaração substitutiva fica sujeita ao exame do chefe do posto fiscal da unidade do contribuinte, que ele poderá solicitar a presença do contribuinte no posto fiscal em ocasião em que deverá levar os documentos comprobatórios das referidas informações. Quando o débito estiver inscrito na dívida ativa, ele fica sujeito a exame diferimento da Procuradoria Fiscal ou Procuradoria Regional competente e será encaminhado pelo próprio chefe do posto fiscal da jurisdição do contribuinte. A majoração do valor do imposto devido anteriormente declarado será deferido de imediato.
Então, na realidade, a apresentação, o contribuinte fica sujeito à apresentação dos documentos comprobatórios das informações apenas quando for para reduzir o imposto declarado. Quando é para aumentar, né, o valor majorado, então a declaração fica já deferida de imediato. Na hipótese de deferimento do pedido de substituição da declaração e da declaração preenchida pelo contribuinte, será automaticamente validada pela Secretaria da Fazenda do Estado. Existe uma outra possibilidade em relação à STDA, que é a STDA coligida. Essa declaração, o contribuinte não poderá informar. Quem normalmente faz essa declaração, a STDA coligida, é o próprio fisco. E com a senha dele, ele poderá ter acesso à declaração e digitará as informações e passará essas informações diretamente para a Secretaria da Fazenda. Ele deverá preencher as informações da STDA coligida com os dados constantes nos livros fiscais do contribuinte, bem como informações apuradas durante a ação fiscal ou recebidas de terceiro. O preenchimento e a transmissão da declaração coligida pelo agente fiscal de rendas deverão ser feitas também por meio do posto fiscal eletrônico. Quem vai identificar que a declaração é coligida ou não é a senha que ele colocou ao acessar o site do posto fiscal eletrônico. Aliás, esse site, mesmo quando o contribuinte estiver fazendo, ele tem a opção de colocar-se a senha do contribuinte ou do contabilista. A diferença é que as informações no protocolo, quando colocou-se a senha do contribuinte, ela sai com a informação do contribuinte como responsável pelo preenchimento. E quando o contabilista colocou a sua senha, o protocolo sai com o nome do próprio contribuinte em relação ao contabilista que fez a declaração. Então sai a inscrição estadual do contribuinte e o nome do contabilista que prestou as informações. Essas informações, evidentemente, né, a coligida, por exemplo, também pode ser feita pelo fisco no caso de uma ação, quando o fiscal vier até a empresa e solicitar as informações ou protocolo da STDA e o contribuinte ainda não tomou a iniciativa de apresentar por conta própria a declaração. O fisco fez um levantamento, viu que não tem a declaração entregue e, no caso de uma ação fiscal, aí o contribuinte não poderá mais, por iniciativa própria, entregar a declaração. Aí o fisco é que vai fazer a declaração coligida e o contribuinte ficará sujeito às penalidades previstas na legislação do regulamento do ICMS. Essas são as principais informações que, nesse momento, nós gostaríamos de estar passando para os colegas contabilistas que estarão obrigados a entregar essa declaração. Valdemir, eu quero parabenizá-lo pela brilhante apresentação sobre o tema STDA. Obrigado. E eu gostaria, até para reforçar o entendimento, de destacar alguns tópicos, né? Sabemos que todas as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas estão obrigadas a entregar a STDA, tendo ou não operação sujeita à substituição tributária. Eu pergunto, e as empresas que no período tiveram a inscrição cassada ou suspensa? Outra situação é o contribuinte que, pela totalidade dos seus estabelecimentos, ou pelo faturamento, ou mesmo por uma outra situação, que tenham deixado de sujeitar às normas do Simples Nacional, deverão ou não entregar a STDA? Muito boa pergunta. Esse questionamento tem suscitado algumas dúvidas e é sempre bom esclarecer. A portaria CAT recomenda que todo contribuinte paulista, optante pelo Simples Nacional, deve entregar a STDA, independente de que situação ele ocorreu no exercício anterior. Tanto faz se ele teve movimento, se ele teve inscrição estadual cassada, ou se ele foi desenquadrado, ele deve apresentar a STDA, essa obrigação acessória, com o movimento e o período que ele esteve enquadrado no Simples Nacional. Um outro questionamento. Tendo sido recolhido o ICMS antecipado por estabelecimento de um outro estado, da federação, em favor do estado de São Paulo, mediante o GNRE,
deverá ser declarado pelo estabelecimento adquirente no estado de São Paulo? Sim, deve ser. Esse é até o campo 2. O campo 2 deve ser preenchido exatamente por esses contribuintes que tiveram essa antecipação do ICMS recolhido. Uma vez que as declarações são entregues online, são elaboradas e entregues online para a Secretaria da Fazenda, após a entrega, constatando alguma irregularidade, gostaria que você me esclarecesse mais, né? Como proceder para a necessária regularização? O contribuinte deve entrar no site do Posto Fiscal Eletrônico, no mesmo site onde ele fez a declaração original, deverá digitar a inscrição estadual do estabelecimento e automaticamente já vai aparecer a informação que trata-se de uma declaração acessória substitutiva. Ele declara todas as informações, as que estão corretas e as que estão incorretas. Claro que ele vai declarar de maneira correta. Mas é importante frisar que todas as informações devem ser digitadas novamente. Por quê? Porque com a declaração substitutiva, ela vai apagar os dados da declaração normal original. Então, a substitutiva é que vai ficar valendo para efeitos de entrega da declaração. Uma outra situação. No recolhimento da STDA, o valor declarado do ICMS, ele deve ser recolhido pelo seu valor total, incluindo multa, juros, e caso tenha recolhido fora de prazo, ou somente o ICMS? Na declaração STDA, se porventura o contribuinte acabou recolhendo o ICMS em qualquer das situações, antecipado ou por substituição tributária, com multa, juros, a STDA deve ser preenchida com o valor original. Não deve ser levado em consideração nem a multa, nem os juros que porventura foram pagas na guia de recolhimento. É simplesmente o valor original da operação. Muito obrigado pela sua participação nesse espaço técnico do CLC. Gostaria de, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, agradecer a sua presença e a explanação que você deu sobre um assunto importante para toda a classe contabilista. Muito obrigado. Eu que agradeço ao convite, essa oportunidade, e aos nossos colegas contabilistas. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. O Espaço Técnico deste mês fica por aqui. Obrigado aos convidados pela participação. Você encontra outras informações do setor contábil na programação da TV CRC-SP. Esperamos você no próximo programa. Até lá!